Olá, acadêmicos, estamos aqui de volta, né, para mais uma aulinha. Como nós comentamos nas nossas aulinhas passadas, o que acontece? Hoje nós estaremos trabalhando aqui as funções trigonométricas, em específico, função seno e função cosseno. O que nós vamos analisar aqui? Analisar a condição de existência, onde que essas funções existem, ou seja, domínio, sua imagem, período, e principalmente analisar lá no ciclo trigonométrico, que nós definimos na nossa última aula, os sinais para a função seno e função cosseno. Vamos lá ver como é que seria isso aí? Então, veja só. Vamos iniciar aí com o ciclo trigonométrico para a função seno. Como é que ele seria? Pessoal, nós temos um ciclo trigonométrico, que é o mesmo ciclo que nós definimos na aula passada. Só que lá nós definimos no geral um ciclo trigonométrico e não nos preocupamos com as funções ou as relações com a função seno e função cosseno. Mas eu comentei, se vocês lembrarem bem, que a função seno está definida no eixo de y e a função cosseno no eixo de x. E agora nós vamos analisar, além disso, com os ângulos, também os seus sinais. Vamos ver como é que ficaria. Veja aí no slide. Olha, eu tenho os arcos notáveis, que nós vimos, 30, 45, 60, 120. Veja que esses arcos aqui são os mesmos que nós vimos no ciclo trigonométrico na nossa aula passada. Agora vamos especificar esses valores desses arcos para a função seno. Como a função seno é definida no eixo de y, está aqui, ó, seno. Então, veja só, se eu analisar o ângulo de 30 graus, ele tem no eixo de y um valor correspondente, um valor real aqui, ó, de meio. Se eu analiso o ângulo de 45, ou π sobre 4, quando você rebate ele no eixo de y, veja, essa dimensão tem um valor de quanto? De raiz de 2 sobre 2. 60, raiz de 3 sobre 2. Quando você analisa esse ciclo para seno, veja, ó, raiz de 30 corresponde a 150, então o seu valor de seno é o mesmo. 45 corresponde a 135, também é o mesmo valor, raiz de 10 sobre 2. 60, 120, que também vale o mesmo valor, possui o mesmo valor, raiz de 3 sobre 2. Seno de 90 é 1, tá? Porque lembra que o nosso ciclo é de raio unitário. Quando você analisa em cima do eixo de x, ó, seno de 0 é 0, porque você não vai ter nenhuma unidade de comprimento aqui, valor real, e nem seno de 180. Abaixo do eixo de x, o seno tem as relações dos ângulos correspondentes, só que com sinais diferentes, ou sinais opostos. Veja só, se eu busco aqui, ó, 330, rebato ele no eixo de y, dá igual a 270. Só que essa dimensão aqui, ou esse intervalo, esse valor absoluto que eu tenho, é igual a esse. Só que aqui o eixo de y é negativo, então menos meio, 315, 225, menos raiz de 2 sobre 2, 300, 240, que vale quanto? Menos raiz de 3 sobre 2. Bom, seno de 270 é menos 1, porque, veja, é de raio unitário, então essa dimensão aqui em valor absoluto é igual a esse, só que em relação ao eixo cartesiano é negativo. Seno de 360 também vai ser zero, porque você não vai ter nenhuma dimensão, nenhum valor real nessa medida aqui, porque vai estar exatamente em cima do eixo de x. Beleza? Bom, diante disso daí, nós podemos analisar também o gráfico da função seno. Como é que seria o gráfico de uma função seno? Bom, representação gráfica da função seno, ou a senoide. Veja, o gráfico dela, quando você pega aquele ciclo trigonométrico, vamos dizer assim, e abre ele expandindo no eixo, ou nos eixos cartesianos, ele tem essa representação gráfica. Se vocês olharem é o seguinte, que nesse gráfico, nós podemos definir o domínio, né, período e outras grandezas aí. Veja só, quando você começa a analisar, é uma função contínua e ilimitada. O domínio da função seno é os reais, porque pode vir de menos infinito a mais infinito. A imagem da função seno é de menos 1 até 1. O período da função seno é 2π. E você pode analisar a função crescente ou decrescente. Se você olhar esse gráfico aqui, veja só, essa função ela é crescente aonde? Veja, partindo do zero, ó, valor crescente. Quando você chega nesse ponto e você continua a, vamos dizer assim, você pega o lápis, coloca em cima do eixo, em cima do gráfico da função seno, da senoide, e começa a deslocar de 0
até π está subindo, ou seja, está crescendo. De π sobre 2, perdão, até π é decrescente. De π até 3π sobre 2 também é decrescente. Então, as funções, a função seno ela é crescente no primeiro quadrante, decrescente no segundo e no terceiro, tá vendo aqui, ó? E ela começa a crescer novamente no quarto quadrante. Então, isso é importante para você analisar esses comportamentos. Aí, quando vocês forem tratar isso na física, isso vai ser de fundamental importância para vocês. Beleza? Bom, nós temos o ciclo trigonométrico do seno e também temos o ciclo trigonométrico da função cosseno. Nós temos aí um exemplo de uma função seno. Então, dada a função seno, y igual a seno módulo de seno de x, esboça o seu gráfico e determina o seu período e conjunto imagem. Então, pensa comigo, pessoal. Essa função seno está em módulo, ou seja, valor absoluto. Então, sempre vou considerar o valor de y final como positivo. Se nós pegarmos e montarmos o gráfico da função seno sem o módulo, não é esse? Ok? Agora, vamos analisar agora. Se é em módulo, será que essa parte negativa e essa daqui, ela pertence a essa função? Claro que não, porque a função está em módulo, é valor absoluto. Então, quando você representa a função y igual a módulo de seno de x, olha o gráfico que nós vamos ter. Vendo aí? Lembra que nós tínhamos aqui, ó, aqui é uma parte negativa que ela foi rebatida para positiva. E essa parte também negativa, ela foi rebatida. Então, a função módulo y igual a módulo de seno de x, ela tem esse gráfico. Bom, e aí quem seria o seu período? Conjunto imagem. Conjunto imagem vai ser só de quem? De 0 a 1. E o seu período vai ser simplesmente de π. Porque, ó, fez esse caminho, π. Quando você continua, ela repete todo o caminho ou a trajetória que foi feita anterior. Trajetória que eu falo em sentido e direção. Tá? Então, quer dizer que o período passa a ser π. Beleza? Vamos ver agora como é que seria a função cosseno no seu ciclo trigonométrico. Veja só, ciclo trigonométrico da função cosseno. É análogo à função seno. Só que agora, em vez da gente rebater os valores no eixo de y, corresponde ao valor no eixo de x. Então, olha só, cosseno de 30 graus corresponde a quem? Ao cosseno de 330. Cosseno de 45 a 315. Cosseno de 60, 300. Cosseno de 120, 240. Cosseno de 135, 225. Cosseno de 150, 210. Agora, vamos analisar lá naquele quadro de arcos notáveis, vocês lembram? Arcos notáveis, vejam só. Essa dimensão aqui, ó, cosseno de 30, lá naquele arco notável, valia quanto? Ou vale quanto? Raiz de 3 sobre 2, que é exatamente essa dimensão aqui, ó, esse comprimento. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, ó, é esse comprimento aqui. Cosseno de 60, lá é meio, aqui, ó, isso aqui vale meio. Quando você rebate isso para o segundo e terceiro quadrante, analogamente você analisa, só que agora no eixo de x à esquerda do eixo de y, quer dizer que é o quê? É negativo. Então você vai ter esses mesmos valores absolutos, porém quando você analisa eles são o quê? Negativos aqui em relação a cosseno. Tá? Então, cosseno de 0 é 1, ó, raio unitário. Cosseno de 90 vai ser quanto? Vai ser 0, porque eu não vou ter ângulo, eu não vou ter dimensões, né? Vai estar bem aqui em cima, aqui, ó. Ou seja, eu não tenho esse comprimento aqui, ó. Esse comprimento vai estar bem em cima. Bom, aí você vem, cosseno de 180 é menos 1, porque raio unitário, negativo. Cosseno de 270 também vai ser 0, por quê? Porque eu não vou ter dimensão nenhuma aqui em relação ao eixo de x. Ok? Ou seja, eu não vou ter deslocamento de comprimento em relação ao eixo de x. Beleza? Ficou claro aí, pessoal, a relação dos ângulos, tanto para seno como para cosseno? Muito cuidado só em relação, principalmente em relação aos sinais. Ok? Bom, vamos ver aí como é que seria o gráfico de uma função cosseno, ou a cossenoide. Veja só, o gráfico da função cosseno ela tem esse comportamento. Se vocês lembrarem, lá no nosso ciclo trigonométrico, 0 é 1, π sobre 2 é 0,
π é menos 1, 3π sobre 2, 0, 2π, 1, que é o que nós vimos no ciclo passado. Bom, quando você analisa essa função cosseno, nós também temos domínio, imagem, período. Vamos ver como é que seria? Então, veja só, a função cosseno é contínua e limitada. A função cosseno, ela tem o domínio os reais, de menos infinito a mais infinito. A função cosseno tem como imagem também de menos 1 a 1. Ela tem como período 2π, por que 2π? Voltando, olha, se eu sair de 0, ela só vai mudar o seu formato do gráfico a partir daqui, ó, porque aí ela começa novamente a repetir aquele gráfico da cossenoide. Então, 2π. E a função cosseno, ela tem monotonicidade, crescente e decrescente. Então, veja só, você partir do zero, de 0, passando aqui, ó, primeiro quadrante, segundo quadrante, a função é o quê? É decrescente. Quando você chega aqui, no terceiro quadrante, que você começa a deslocar sobre o gráfico, veja só, ela cresce. Então, ela decresce no primeiro e no segundo quadrante e cresce aonde? No terceiro e quarto quadrante. Beleza? Bom, e como é que eu posso trabalhar uma função cosseno? Vamos ver um exemplo, como é que seria? Dada a função y igual a cosseno de 2x, esboça o seu gráfico, determine o seu período e conjunto imagem. Então, primeira coisa, essa função não é uma função simples, não é uma função cosseno de x, eu tenho 2x. Então, vamos fazer uma relação matemática aí. Pessoal, então, falando que 2x é igual a a, então eu tenho que y seria cosseno de a. Quando eu analiso isso daí, vamos numa tabelinha. Se eu digo que a é 0, o x, ou esse valor de x, na hora que você multiplicar, vai dar 0, correto? Então eu tenho 1, cosseno de a vale 1. Se o a vale π sobre 2, a hora que eu substituir isso aqui, vai valer quanto? Olha, logo eu tenho, se eu usar essa relação, a é π sobre 2, quanto vai valer o x? Esse 2 vem para cá, não vem dividindo? Então quer dizer que o x vai valer π sobre 4. Se o a vale π, quer dizer que o x sozinho tem que valer π sobre 2. Se o a vale 3π sobre 2, o x tem que valer 3π sobre 4, para que essa relação aqui seja verdadeira. Então eu tenho os valores, ó, para essa função. Estou buscando os valores notáveis, tá? Para a gente trabalhar. Quando você pega esse valor e representa o gráfico dela, olha só. Lembra lá, o a, vou até colocar aqui a tabelinha, veja, ó. Se o a vale 0, o x vale 0, porque a relação entre a e x, a é igual a x é igual a sobre 2. Então, ó, 0 dá 1. A valendo π sobre 2, o x tem que valer π sobre 4 para que você tenha aquele a π sobre 2. E olha só, π sobre 4 dá 0, nesse caso para nós. Lembrando, pessoal, ó, se eu pego aqui x, π sobre 4 e substituo aqui, 2 vezes π sobre 4 dá π sobre 2, que é o a que nós definimos. E cosseno de π sobre 2 teria que ser 0, não é isso? Então, para que isso aconteça, o π sobre 4, substituindo aqui. Ó, π, se o x vale π sobre 2, se eu volto aqui, π sobre 2, 2 vezes π sobre 2, dá π. Quanto que dá o cosseno de π? Aqui, ó. π sobre 2, menos 1. Ok? Então, veja que a função cosseno, ela também tem um comportamento. Agora, nós vimos as funções lá no ciclo trigonométrico, seno de x e cosseno de x. Quando você vai analisar cosseno de 2x, seno, modo de seno de x, você tem que analisar a condição de existência. Beleza? Então, só para a gente verificar, então, veja, essa função aí, essa função ela também tem um domínio e ela tem uma imagem, não é? Se você analisar, o domínio dela seria os reais, correto? De menos 1 a 1. E se você analisar o período dela, vamos analisar o período. Ó, vai de 0, quando é que ela volta para o mesmo local? A π. Então, ela tem, o período dessa função é somente de 0 até π. Beleza? Pessoal, nós vimos nessa aulinha aqui a função cosseno e a função seno. O
que eu aconselho a vocês? Busquem nas literaturas exercícios e pratiquem bastante, porque essa ferramenta trigonométrica, a trigonometria, ela vai ser muito utilizada posteriormente em cálculo e principalmente também em física, beleza? Fica aí um abraço e até a nossa próxima aula.